Olá, seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova NR33, a NR que vai entrar em vigência em outubro, né, com alguns requisitos, algumas diferenciações que vêm aí com essa nova NR, alguns conceitos que a gente vai ter que começar a implantar, outros que a gente vai dar continuidade e algumas coisas que ficaram para trás. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as questões de responsabilidade e conceito, e aí no próximo vídeo a gente vai evoluindo aí para os próximos requisitos da NR33. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou o fundador da empresa ARE Treinamentos e Consultoria e ARE Equipamentos de Segurança, onde desenvolvemos ações voltadas para a área de segurança do trabalho, venda de equipamentos de segurança. Hoje vamos falar então um pouquinho sobre a NR33, né? Ela que foi publicada através da portaria 1690, né, no dia 24/6/2022 e entra em vigor, né, dia 3 de outubro de 2022. No que diz respeito, ela teve algumas alterações no conteúdo, teve alterações em conceito, requisitos, e a gente vai tratar ponto a ponto dela, né? Vão ser uma sequência de 3 vídeos. Esses 3 vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidades, vamos falar um pouquinho sobre os critérios da nova NR33 e também a gente vai desenvolvendo aí algumas etapas aí da elaboração de inventário, questões de treinamento, tudo que pertinente à NR33 na aplicação do dia a dia e no desenvolvimento da nova NR33. Então agora a gente vai desenvolver agora a segunda etapa do vídeo, na tela do computador, onde a gente vai lendo o ANR e passando um pouquinho do conhecimento, do desenvolvimento, pois trabalho na área de segurança há mais de 14 anos, né, então a gente já tem um certo conhecimento aí no que diz respeito à aplicação da NR33 e alguns conceitos que daqui um pouquinho, André, esse conceito para mim não é válido, este aqui para mim também não. Então a gente vai alinhando aí, né, os critérios e também a questão do desenvolvimento das ações da NR33, tá? Então aqui, pessoal, não existe certo ou errado, existe um ponto de vista. Dentro de qualquer normativa, tá? Em qualquer NR que a gente esteja tratando, talvez a sua percepção seja diferente da minha, ou a minha diferente da tua. E aí a gente vai ter que alinhar e manter aí o único conceito que é da NR, que é manter o trabalho seguro no que diz respeito à integridade do empregado, à integridade do patrimônio, à integridade da empresa. Então a gente está aqui para passar alguns conceitos, que daqui um pouquinho é a minha verdade e não é a sua, beleza? Vamos lá então. Vamos lá agora, entramos agora aqui na parte da NR, né? Então esse texto aqui ele foi baixado, tá, dentro do site, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí também, onde eu uso para ter o acesso aos textos normativos, né, no que diz respeito à NR, a normas regulamentadoras, e a gente vai desenvolvendo aqui, tá? Então esse primeiro momento aqui, tá, que ele diz aqui qual que é a portaria, tá? A portaria 1690, né, de 15 de julho de 2022. Então ela entrou ali na seção 1 dessa portaria, que aprova a nova redação da norma regulamentadora número 33, né, segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado, né. Então aqui fala um pouquinho do que resolve, o tipo de alteração, né, que ela é anexo tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 1, tá? E aí fica aqui revogado algumas normativas, alguns critérios aí no que diz respeito à NR33, tá bom? Então vamos direto para o anexo. Então a gente vai aqui hoje falar sobre objetivo, campo de aplicação e responsabilidades. E aí por os outros dois vídeos, né, que a gente vai fazer isso aqui uma totalidade de 3 vídeos, vai ficar gerenciamento de riscos ocupacionais, medidas de prevenção em espaço confinado, capacitação e disposições gerais. Então a gente vai desenvolver mais 2 vídeos aí para vocês, tá? Até de antemão peço desculpa para quem segue a gente aí no canal do YouTube, que devido à rotina, né, a demanda aí que a gente está tendo ainda no que diz respeito a trabalho e desenvolvimento de ações dentro de alguns clientes, a gente não está conseguindo parar para fazer os vídeos conforme o nosso planejamento inicial, que era fazer um vídeo por semana, tá, pessoal? E infelizmente a gente vai precisar desenvolver aí esses vídeos com um tempo maior. Não vou dizer aqui para vocês que vai ser uma a cada 2 semanas, uma a cada 3 semanas, mas a ideia é sempre estar levando informações aqui para vocês no que diz respeito aí aos conceitos de segurança do trabalho. Então o objetivo do canal vai continuar sendo alcançado, que é levar informações, tá? É tornar a rotina do pessoal da área de segurança, né? Técnicos, engenheiros, médicos, né? No que diz respeito aos requisitos normativos, condutas, questões de treinamentos, né? Fácil, né? Tornar mais fácil. Aquelas pessoas que estão chegando na área,
né? Tem dúvida, deixa a dúvida aqui na caixinha de descrição aqui embaixo, que a gente vai tratando, né? Algumas dúvidas a gente já tem aí uma expertise para resolver, outras a gente tem que correr atrás, né, de alguns colegas, de alguns conceitos, porque a gente também não pode passar uma informação que daqui um pouquinho você leva como verdade, e essa informação lá na frente pode trazer alguma dor de cabeça. Então tudo que a gente fala aqui dentro, tudo que a gente desenvolve aqui dentro do canal, tá? Até a gente vai mudar o nome do canal agora, nós somos um grupo, né? Então se tornamos o Grupo ARE, que é uma empresa voltada tanto para a parte de consultoria, treinamentos, e nós temos agora um novo segmento que é a parte de comercialização de equipamentos de segurança. Claro que, mais uma vez, a intenção desse canal é mostrar para vocês a nossa rotina, não é fazer comercialização. Isso é consequência, né? Eu sempre falo que quando a gente faz um trabalho bem feito, um leva o outro e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui então para a NR33, então vamos para o objetivo. Tá? Essa norma regulamentadora tem como objetivo estabelecer os requisitos, né, para a caracterização dos espaços confinados. Então aqui está a primeira dica, tá, pessoal? Caracterização dos espaços confinados. Tem muita gente que tem usa o critério errado para caracterizar. Então a gente vai chegar na parte de caracterização do espaço confinado, a gente vai chegar no que diz respeito lá, como definir se é um espaço confinado, se ele é um espaço confinado com outros adicionais de riscos, né, perigos e riscos. Então a gente vai definir isso através da própria NR33, tá certo? Então seguindo aí, né, os critérios para o gerenciamento de riscos ocupacionais em espaço confinado e as medidas de prevenção. Esse gerenciamento de riscos ocupacionais, vocês estão vendo que é o nosso PGR lá da NR1, ele vai ter que ter englobado dentro do PGR, né, os riscos encontrados dentro do espaço confinado, né, que alguns deles vão ser físicos, outros vão ser químicos, mas grande parte deles vão ser os mecânicos, né, ou risco de acidente. Tá? Então a gente vai entrar nesse critério que era também na elaboração do PGR. Eu vou precisar apontar os riscos que eu apontei lá, vamos botar exemplo na minha PR, André, de espaço confinado, eu vou precisar apontar também no meu PGR? Vou precisar, tá? Então, todo que diz respeito ao critério de perigos e riscos dentro de qualquer NR, ele vai ter que estar apontado de uma forma sucinta, né? Apontado lá como risco de acidente ou algum outro critério quando for um risco mais elevado, né? Então, a gente vai ter que apontar ele lá também no PGR, tá bom? Medidas de prevenção. Então aí as medidas de prevenção, teve algumas mudanças, tá, pessoal? Deixou claro alguns conceitos no que diz respeito a equipamentos para espaço confinado. Então a gente teve alguns conceitos que ficaram claro no que diz respeito assim, André, antes falava-se que o empregador tinha que fornecer os recursos. Mas quais são esses recursos? O que é o recurso, né? Então a gente teve algumas mudanças, né? E aí a gente tem também, né, aquelas pessoas que interagem de forma direta e indiretamente com esse espaço, né? Então a gente vai ter alguns conceitos para pessoas que não têm envolvimento direto com a atividade em espaço confinado, mas ela precisa ter o conhecimento, ela precisa saber os critérios para a realização dessa atividade, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o campo de aplicação, né? Essa primeira parte do texto, né? Ela é praticamente para todas as NRs, ela mostra um pouquinho o que aquela NR é direcionada, né? Então, aqui nesse princípio aqui, essa norma regulamentadora se aplica às organizações que possuem ou realizam trabalho em espaço confinado. André, nós temos empresas que são regidas pela CLT, essas sim, né? André, eu tenho lá empresas que, no caso, órgãos públicos que são regidos pelo sistema estatutário, né? Desculpa aí. Então, essas empresas que são, no caso dos órgãos, existe a necessidade delas respeitar a NR33, elas são regidas pela justiça comum. Porém, né, a gente sabe que a atividade em si no espaço confinado, ela também é feita. Ou seja, possui trabalho em espaço confinado, tem que respeitar esse critério. Ah, André, mas a DRT não vai bater, o Ministério do Trabalho não vai bater lá na Prefeitura X, no órgão X, isso e aquilo. Não, mas qual que é o objetivo de qualquer NR? Preservar primeiramente a integridade do empregado, do servidor, de quem quer que seja. As pessoas que estão interagindo com aquele risco têm que ter a sua integridade garantida. Então, esse é o primeiro critério.
sempre falo para qualquer pessoa que vai realizar qualquer tipo de atividade, preserve primeiro a sua integridade. É um pouquinho egoísta? É, mas você tem que preservar primeiro a sua integridade. Então, alguns órgãos, eles não têm fiscalização, mas eles têm a obrigação de cumprir com as diretrizes dessa norma. Por quê? Porque eles fazem atividade em espaço confinado. CLT, né, aquelas empresas que são regidas por CLT, nem se fala. Essas têm aí, além de respeitar, elas ainda têm algumas questões jurídicas aí no que diz respeito a penalidades, né, a implicâncias aí dentro de FAP, tá? Que aí é um outro mérito que a gente entra aí dentro da legislação, né, que não tem nada a ver com o NR, já vai lá para o INSS. E então a gente tem alguns critérios aí que desenvolve, né, para que a NR33 seja uma NR forte dentro do que diz respeito a uma ferramenta de trabalho para a metodologia e também tornar o trabalho mais seguro. Então vamos lá. Então aqui no próximo item, tá? Eu não vou ficar falando para vocês 33.2, ponto isso, ponto aquilo, tá? Que a NR tá lá à disposição. Depois eu vou deixar lá no link lá na descrição desse vídeo o link para vocês acessar ela na íntegra, né? No que diz respeito lá ao site do Ministério do Trabalho e Emprego, tá bom? Então, considera-se espaço confinado qualquer ambiente que atenda simultaneamente os seguintes requisitos. Então, aqui está o nosso BO. André, então quer dizer que todos, e tem que respeitar todos esses critérios? A NR fala que sim, tem que estar lá os três, tem que estar os três para mim fazer, me considerar aquela atividade em um espaço confinado. Mas a gente tem alguns conceitos, né? Tem lugares, vamos botar exemplo, galeria daqui um pouquinho ele tem aí algum tipo de entrada mais aberta, mas porém a galeria tem lá, a galeria tem uma entrada de 4x4, só que é uma galeria de 200, 300 metros, onde a pessoa vai perder lá a comunicação, vai perder lá, vai ter que ter meios artificiais de iluminação, isso e aquilo. Então tem lugares e lugares, tá, pessoal? Então essa caracterização é o que a NR passa, tá bom? Não ser projetado para ocupação humana contínua, né? Possuir meios limitados de entrada e saída e que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Tá? Eu trouxe aqui para vocês o texto antigo. Tá? O espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, né, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento do oxigênio. Então, o que a gente já teve aqui de mudança aqui, tá? Então, a gente teve a questão desmembrou, né? Ela se tornou um texto, antes ele era um texto único, agora desmembrou em alíneas, né? Então, essas alíneas vão dar um critério maior para a gente. Então, André, eu posso usar, por exemplo, meu espaço confinado, ele não existe o risco de atmosfera perigosa, mas ele não foi projetado para ocupação humana contínua e nem e possui meios limitados de entrada e saída. Posso caracterizar ele como espaço confinado? Eu, particularmente, caracterizaria. Pronto. Por quê? Porque eu preciso ter um cuidado, uma atenção redobrada quando alguém for fazer atividade lá dentro. E se eu deixar aquilo sem uma caracterização, o que pode acontecer? Dentro dos processos de trabalho, infelizmente, as pessoas entenderem que não precisa nos envolver no dia a dia, e aí acabam entrando. E aí, nesse momento, acaba resultando em acidente de trabalho. Nesse momento, acaba resultando em fatalidade, tá, pessoal? Então, o espaço confinado, no que diz respeito, ele não pode, tá? Não pode ser violado, né? A BV não pode ser violada. Então, quando a gente fala de caracterização, vai muito de quem está interpretando aquele espaço confinado. Tem pessoas que já chegaram e falaram para mim, André, se não atende um dos requisitos, eu caracterizo. André, se tem lá um produto químico dentro daquele ambiente, mesmo que ele não atenda um ou dois requisitos, eu caracterizo. Tá tudo certo. Se você tem um entendimento, você desenhou uma forma para caracterização dentro do seu procedimento de trabalho, eu não vejo por que não fazer dessa forma. Tá? O que eu não posso é daqui um pouquinho, vou botar um exemplo, eu já tive casos de pessoa, eu caracterizei espaço confinado debaixo de uma máquina, certo? É uma máquina que tem lá, claro, ela tem partes rodantes, isso aí é restrição de acesso, que é totalmente diferente, entra lá dentro da NR12 e não dentro da NR33. E a empresa caracterizou como espaço confinado e pronto. Só entrava lá quem tinha treinamento de espaço confinado, quem tinha lá
fazia a PET, quem fazia lá a verificação de gases, né? Ah, mas André, tem o risco de criar atmosfera perigosa. Tranquilo, mas eu não vou entrar com isso dentro de um espaço confinado. Vocês não sabem a dor de cabeça que é quando você caracteriza um espaço confinado e ele não é. Por quê? Depois que você cria o inventário, você faz lá a emissão desse documento, ele se torna permanente. Ele pode estar num espaço confinado desativado, mas ele continua sendo um espaço confinado. Entendeu? Então, esse é o critério que eu sempre peço atenção para as pessoas. Tem certeza que é espaço confinado? Vamos lá para os requisitos. Né? Ah, André, mas atendeu só um dos requisitos. Vamos botar exemplo lá. Não foi projetado para ocupação humana. Grande parte das estruturas dentro de um processo, indiferente de qual seja, ele não foi projetado para ocupação humana. Ele não tem um posto de trabalho contínuo. Então aí é um cuidado. Né? Ah, possui meios limitados de entrada e saída. Aí já entra aí eu já fico meio assim, ó, tem que caracterizar. No que diz respeito à entrada e saída, né? São portinholas, tá, pessoal? Onde tem paredes, onde tem que entrar dentro de um ambiente. E aí sim. Ah, André, mas tem uma grade e essa grade só entra para um determinado espaço. Considera espaço confinado? Olha, aí tem que fazer uma avaliação mais fria, uma avaliação mais criteriosa dentro dessa atividade. E claro, cada tipo de trabalho, cada tipo de serviço vai ter lá a sua particularidade. Então vai do conhecimento, vai das pessoas que estão ali. Por isso que eu sempre falo para os colegas, né, no que diz respeito a espaço confinado. Eu sempre vou envolver quem durante o período de caracterização, quem faz a atividade, quem está executando aquele trabalho, quem conhece aquele processo para fazer aquela atividade, como ele faz, qual que é as particularidades, quais as dificuldades, quem é essa pessoa? É o operacional, é a pessoa que vai colocar a mão na massa. Eu conheço o processo, eu conheço a forma de fazer, mas eu não faço, então eu não sinto as dificuldades do dia a dia daquela pessoa. Então ela é a melhor pessoa para te ajudar no que se diz respeito à caracterização do espaço confinado. Tá certo? Seguindo aí, considera-se atmosfera perigosa aquela que esteja presente em uma das seguintes condições, né? Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, né? Presença de contaminantes com potencial de causar dano à saúde do trabalhador ou seja caracterizado como uma atmosfera explosiva, né? Então, tanques, de uma forma geral, tá? Alguns tipos de atividades em galerias, tá? Então, também. Então, sempre tem que tomar esse cuidado. E o que eu tenho que fazer? Essa parte de caracterização, pessoal, é uma primeira etapa para que eu possa fazer aí o meu protocolo de entrada. Esse protocolo de entrada, de quebra de boca de visita, né, a BV, a verificação atmosférica dela, até hoje a gente tem uma dificuldade enorme com verificação atmosférica, por quê? Porque os equipamentos que a gente tem hoje, ele capta em linha reta, né, então você tem que ir lá embaixo, em cima, no meio e em cima. E o restante do corpo, né, daquele ambiente. Então tem algumas dificuldades. Então esse protocolo tem que estar muito bem desenhado e as pessoas que realizam aquela atividade têm que estar treinadas no que diz respeito, tá, a como fazer a entrada dentro desse espaço confinado. Eu sempre falo, brinco com as pessoas quando eu vou fazer liberação de espaço confinado, que tem duas formas de entrar, a errada e a certa. Né? E o resultado também tem duas formas. Né? Ele pode ser bom ou ruim. Tem muita gente que olha para um espaço confinado, chego lá, vou liberar o espaço confinado. Beleza, André. Mas eu já dei uma olhadinha, eu abri a boca ali, coloquei a lanterna ali, foquei ali dentro, tá tudo legal. Os gases são invisíveis, né? Alguns tipos de acúmulos são imperceptíveis ao olhar humano. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, tá? Então, aqui só uma particularidade, né? Esse texto foi desmembrado, né, a fim de esclarecer algumas muletas, né? Então, tem ali alguns danos ali, alguns conceitos que deixavam atravessado e a pessoa, não, eu faço dessa forma, eu faço dessa, mas a NR me deixa fazer isso. Então, essa nova versão da NR33, ela acabou desmembrando esse item e deixando mais claro cada conceito, tá bom? Seguindo aí, o espaço confinado não destinado à ocupação humana com meios limitados de entrada e saída utilizados
para armazenagem de material com potencial de engolfar, né, para engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaço confinado. Esse item aqui foi incluído agora nessa nova revisão da NR33. Nós temos, né, muito acidente, tá, pessoal? É muito difícil você não ver em uma semana que você não tem lá 1, 2 acidentes aí no Brasil ou mais, tá? Isso que a gente sabe, que envolva aí trabalhadores realizando atividade dentro de silos de grão e infelizmente vem a óbito. Por quê? Porque infelizmente não é feito um protocolo de entrada. Então agora com este novo item, tem lá, tá, pessoal? Tem um silo, tem algo que vai utilizar lá algum tipo de armazenamento que tenha risco de afogamento ou engolfamento, tá? Ou seja, pode ser líquido ou sólido, tá, em grãos, a gente vai ter que considerar como espaço confinado também. Mas claro, né? Não destinado para ocupação humana. Então, nenhum silo é destinado para ocupação humana. Ele é destinado para quê? Para o armazenamento, beleza? Então, a gente sabe que esse é um item que vai facilitar o pessoal que trabalha em áreas ali onde tem silos, né, e armazenamentos em grandes volumes. Então, tinha muita gente que, mas é o tamanho disso, como que eu vou considerar isso aqui espaço confinado? Então, ele trouxe aí para nós essa nova versão, uma forma de determinar, porque agora está dentro da NR, tá certo? Seguindo aí, né, espero que tenha alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida no que diz respeito ao primeiro item aí, que é a caracterização de uma forma geral, né, e campo de, mais preciso, o campo de aplicação, no que diz respeito à caracterização. Então, tem dúvida? Deixa aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, que a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo aí com vocês, respondendo algumas perguntas, tá? E sempre que for possível, a gente vai colocando aí algum novo conteúdo, algum material aí para vocês, beleza? Seguindo aí, responsabilidades, né? É responsabilidade da organização, né? Essa parte aqui de indicar, né, formalmente o responsável técnico, isso já estava no outro texto, tá? Então a gente vai continuar com esse princípio. André, quem que é o responsável técnico? Tem que ser um engenheiro, tem que ser um técnico, tem que ser alguém da área de segurança, tem que ser alguém lá da manutenção, tem que ser o gerente. Vai de protocolo, de empresa para empresa, tá, pessoal? Vai lá de procedimento para procedimento. Geralmente, as empresas indicam o pessoal da área de segurança como o pai da criança, né? Ou seja, a pessoa que vai fazer lá o cumprimento das atribuições, o cumprimento e as atribuições no que diz respeito aí à NR33, tá certo? Mas pode ser o gerente, tem empresa que indica um gerente, tem empresa que indica o gerente de manutenção, o coordenador de manutenção, diferente quem seja, tem que fazer cumprir as determinações, tá? Assegurar os meios e recursos para o responsável técnico cumprir as suas atribuições, né? Meios, aí tem toda a parte de recursos e a forma de realizar esse trabalho, né? No que diz respeito ao recurso, tá, pessoal? Então tem materiais de execução do trabalho em espaço confinado. Nós estamos lá falando de aparelho multigás, nós estamos falando lá de sistema de descida e subida, né? Ascensão, que pode ser por tripé, por corda ou por escada marinheira através de linha de vida, o que seja que esteja envolvido, né? E ainda os recursos para a realização de um possível resgate. Aí a gente entra muito naquilo, André, como que eu vou lá gastar, vamos botar exemplo lá, num cilindro, um EPR, 12 mil reais, para ele ficar guardado lá e talvez vão usar, se vão usar, né? E então isso é uma das desculpas, mas está ali, pessoal. Então a gente vai ter aí mais para baixo uma questão que diz falar sobre a equipe de salvamento. Então os recursos também têm que ser apontados, e quem aponta isso é o responsável técnico pelas atividades envolvendo o espaço confinado. Assegurar que o gerenciamento de riscos ocupacionais contemple, né, as medidas de prevenção para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com o espaço confinado, né? Então, ali, tudo que diz respeito a orientações, restrição de acesso, procedimentos, tudo tem que estar aceito, né, ter um desenho como fazer isso, tá, ok? Providenciar a sinalização e bloqueio do espaço confinado, né, para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, né? Aqui, né, o bloqueio não estava nas obrigações do empregador. Então, antes ele não existia esse contexto do bloqueio em espaço confinado. Ele falava que era sinalização de segurança e meios para evitar a entrada de pessoas. Porém, agora está desenhado aqui, ou seja, espaço confinado, quando ele não está não está tendo atividade no interior dele, ele deve estar o quê? Bloqueado.
Bloquear de que forma? Cadeado, meios, gaiola, grade, o que for, tá, pessoal? Que evite que pessoas não autorizadas façam acesso dentro desse espaço confinado. André, a plaquinha lá dizendo espaço confinado, perigo e morte, né? Isso pode ser considerado um sistema de bloqueio? Não, isso é uma sinalização. Então eu tenho lá que colocar um meio para bloquear essa entrada e fazer com que pessoas, né, que tenham lá o processo, tenham entrada, autorização de entrada dentro desse espaço confinado, também envolva a área de segurança, também envolva as áreas antes de fazer a entrada. Tá ok? Então o bloqueio serve para isso, para restringir e deixar claro que só pode entrar dentro daquele ambiente quem tem acesso a a chave ou o que for para entrar dentro desse espaço confinado, beleza? Aqui que está uma das novas particularidades da NR33, tá? Providenciar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigia trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. André, então quer dizer que agora eu vou ter que ter um supervisor, um vigia, um trabalhador e mais um socorrista lá naquela atividade de espaço confinado? Não necessariamente. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que ter pessoas treinadas no que diz respeito a salvamento. Então pode ser o supervisor, pode ser lá o pessoal da área de saúde, pode ser o pessoal da área de segurança. Vai de definição da empresa. A empresa definiu que quem vai ser responsável pelo salvamento vai ser lá o pessoal da área de segurança, show de bola. Que ela vai treinar uma equipe específica para a realização dessa atividade, show de bola. Tá? O que diz respeito às questões de salvamento é ter recursos e conhecimento para a aplicação deste. Tá? Eu sempre oriento também, pessoal, quando eu vou dar treinamento para supervisores, né? Duas coisinhas que eu falo para eles. Conheçam os seus equipamentos, como utilizá-los, né? Como aplicar ele naquela condição, naquele espaço confinado, e que o seu órgão externo também conheça seus espaços confinados. Por quê? Porque em alguns momentos, se por acaso, Deus me livre, acontecer um acidente, você, infelizmente, ou felizmente, vai depender de um órgão externo. Então, o corpo de bombeiro também deve conhecer os seus espaços confinados. A configuração, como é feito o acesso, qual que é o material. Claro que o pessoal eles não vão ter isso de cabeça, por isso que eles vão ter o suporte da equipe interna. Mas é bom por quê? Porque eles já podem desenhar dentro do protocolo interno do bombeiro daquela cidade, que naquela empresa X tem tal condição. Então, eu preciso ter lá alguns equipamentos. Ah, André, mas a gente tem o equipamento. Show de bola. Então você vai ter que ter isso à disposição para quando o bombeiro chegar para fazer o socorro efetivamente, vai fazer ele com os seus equipamentos. Mas a equipe de salvamento interna também tem que ter esse conhecimento. Por quê? Em alguns momentos, vou botar um exemplo, o bombeiro mais próximo fica 45 minutos. O cara está lá engolfado, ou o cara está lá sendo afogado por um fluido que não foi bloqueado. E aí? Vamos esperar o bombeiro resgatar o corpo, né? Não, a gente tem que preservar e por isso que a NR33, com essa nova revisão, ela passou a se tornar uma exigência à equipe de emergência e salvamento, certo? Então, seguindo aí, pessoal, a gente vai... o PGR ele vai se tornar referência, tá? Para grande parte das NRs, né? E claro, né? Ele vai ter dentro das suas atribuições informar as outras pessoas, né? Tanto os executantes quanto os que atuam de forma indireta no espaço confinado, o que deve ser tomado e as medidas de segurança, tá certo? Garantir os equipamentos necessários para o controle de riscos previstos no programa de gerenciamento de risco, né? Então ali fala sobre equipamentos, né? Então eu tenho que ter lá os recursos necessários, então desde um respirador, desde um ascensor, um descensor, cordas, o que for, tudo que tiver envolvido dentro da realização do trabalho em espaço confinado, eu tenho que ter ali dentro do meu programa de espaço confinado, do procedimento, protocolo, o que vocês decidirem chamar, tá? E fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre o seu uso. Então é muito comum você encontrar, treina, e aí depois esse equipamento fica guardado, só vai ser utilizado quando a atividade é executada.
tá? Então a gente tem alguns conceitos, eu sempre oriento o pessoal a fazer desde simulados com o pessoal que faz o trabalho em espaço confinado, quanto com a equipe de resgate também, ok? Seguindo aí então, né, assegurar a disponibilidade de serviços de emergência e salvamento, né, e de simulados quando a realização de trabalho em espaços confinados, né. Então aqui, ó, eu sempre oriento também, tá, pessoal, além dos simulados internos, envolver aí os órgãos públicos, Bombeiro e SAMU, para você ter uma noção de tempo-resposta desse pessoal também. A ideia do simulado é entender os gaps, né, aquelas dificuldades que a empresa tem no que diz respeito a resgate, tanto em espaço confinado quanto em outros tipos de atividade, como trabalho em altura, trabalho quente, o que seja. Tem que ter lá os simulados que eles vão mostrar para aquela equipe, para aquele público, que eles têm alguns gaps e esses gaps precisam ser tratados, né? Então, uma das coisas que eu sempre oriento é ver o tempo-resposta do Corpo de Bombeiros e SAMU. Por quê? Porque daqui um pouquinho o tempo-resposta, tá, daquele órgão da sua região, da sua cidade, eu não sei como que é aí dentro do seu dia a dia, ele pode ser um pouquinho demorado. Então você vai ter que fazer alguns tipos de intervenção com a equipe de saúde interna, vai ter que daqui um pouquinho providenciar um transporte, colocar essa pessoa em um outro local até a chegada desse órgão externo, ou vai ter que esperar lá dentro da atividade no espaço confinado. Então cada situação vai ter suas particularidades. E como que a gente sabe e encontra essas dificuldades? Executando simulados, tá bom? Supervisionar as atividades em espaços confinados executado pelas organizações contratadas, observando o dispositivo, né, o disposto, né, no item 1.5.8.1 da NR 01. Eu trouxe aqui o texto, né? Sempre que várias organizações realizarem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção visando a proteção dos trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. São os terceiros. Então, se os terceiros for fazer algum tipo de atividade em conjunto ou de forma solitária dentro do espaço confinado, ele tem que conhecer os seus riscos também, ele tem que conhecer as particularidades do seu equipamento. Então, é muito comum a gente ver lá procedimentos de terceiros, onde você exige isso, exige aquilo do cara, e aí na hora de realização da atividade a gente não disponibiliza lá para ele o básico, que é as orientações no que diz respeito àquela atividade em espaço confinado. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui vai falar um pouquinho sobre a competência, né, o que compete ao responsável técnico. Tá? O texto antigo não deixava claro as responsabilidades, não deixava claro como fazer, né, quais que eram os requisitos dele. Então agora ficou desenhadinho e cada um tem ali as suas atribuições, inclusive o responsável técnico. Né? A identificação e elaboração do cadastro de espaço confinado, né? A adaptação do modelo de permissão de trabalho, né, de modo a contemplar, né, as peculiaridades dos espaços confinados da organização. Não é enroscadinha aí, mas vamos lá. O que significa isso? Né? Identificação e elaboração do espaço confinado é caracterização e fazer um inventário. Né? Esse inventário pode ser simples ou detalhado, vai muito da empresa. Tá? A questão da permissão, o anexo, né, da NR33, ele traz um modelo básico de permissão para espaço confinado. Porém, a gente precisa, tá, dentro da nossa rotina, tem algumas particularidades, alguns conceitos que daqui um pouquinho aquela permissão modelo não serve, ou ela não se adapta. Então a gente precisa desenhar uma permissão de trabalho, né, uma permissão de entrada de trabalho, para ser mais exato, de acordo com a minha realidade. Tá? Então, daqui um pouquinho, pode ser que a minha permissão de trabalho e entrada já tenha um campo para trabalho na quente, daqui um pouquinho a minha permissão já tenha também um campo com particularidades em trabalho em altura. Vai do critério da empresa a adaptação. O modelo que se enquadre para aquele ramo de atividade, para aquelas particularidades existentes dentro daquele processo que ela vai servir, tá bom? Elaborar os procedimentos de segurança relacionados ao espaço confinado. Então, tem empresas que ela tem um desenho seguinte: elabora um procedimento de entrada, um procedimento para espaço confinado, e dentro desse procedimento desenha as etapas de elaboração de permissão, elaboração de inventário, né, ou contemplação do inventário, e algumas particularidades daquele processo. Então, isso também é uma responsabilidade do responsável técnico. Indicar os equipamentos para trabalho em espaço confinado. Né? Então, esses aí são tudo que envolve os EPIs e EPCs relacionados ao espaço confinado. Ou seja, eu preciso ter lá
um cinto de segurança específico para ascensão ou descensão. Pronto. Então esse equipamento eu vou ter que ter ele à minha disposição. Então tudo que eu desenhar, né, colocar no papel, eu tenho que ter ele à disposição. Desde procedimento, desde permissão, desde equipamentos, tá? Então é responsabilidade do responsável técnico também. Elaborar o plano de resgate. André, eu vou ter que elaborar um plano de resgate para cada espaço confinado? Olha, vai muito do processo. Algumas coisas a gente deixa genérico, outras a gente acaba tendo que deixar mais especificado aquela condição. Tá? Seguindo aí então, né, coordenar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigia, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. Então aqui não está dizendo que o responsável técnico ele vai fazer a qualificação, ele vai coordenar, ele vai determinar uma empresa ou um determinado profissional da tua equipe que tenha proeficiência para realizar esse treinamento. Tá? Então, essa capacitação, ela é inicial, e depois tem as periodicidades, né, de cada 12 meses. A equipe de emergência e salvamento é uma novidade, então a gente tem que desenhar muito bem a qualificação. Então, você vai ter que ter alguns conceitos, vai ter algumas particularidades. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e também é responsabilidade do RT fazer esse desenho também, tá bom? Compete ao supervisor de entrada. O texto antigo não determinava como responsabilidade, mas sim nas medidas pessoais, tá? Então agora se tornou uma responsabilidade. Então o supervisor tem agora, ele já tinha, porém ele agora está desenhado como responsabilidade. Então o cara quando assume o posto de supervisor de entrada, ele tem que seguir alguns critérios, tá ok? Então, a emissão da PET, isso é normal, tá? Executar os testes e conferir o equipamento antes de sua utilização, né? Os testes multigás, né? Fazer verificação lá do exaustor e esfriador, verificar lá os equipamentos de descida e subida, verificar lá o funcionamento do tripé, ancoragem, tudo que esteja envolvido para conceitos de segurança dentro do espaço confinado. É muito comum, gente, vocês encontrar pessoas que falam assim, André, mas lá o supervisor de entrada ele só assina, eu mesmo que preencho a minha permissão. Né? O supervisor de entrada ele tem que estar no posto de trabalho, aonde vai ser realizada aquela atividade de espaço confinado. Ele tem que fazer com que as medidas de segurança sejam seguidas, tá certo? Implementar o procedimento contido na PET, né? Então fazer todos os critérios acontecer, assegurar que o serviço de emergência e salvamento esteja disponível e que os meios para acioná-lo estejam operantes também. Então ali a questão do pessoal da equipe de socorro, tá? É básico, tem que ter lá a questão de equipe de salvamento, tem que ter equipe de resgate, os recursos, meio de comunicação, se vai ser verbal, vai ser via rádio, via fumaça, o que for, tem que estar descrito ali e tem que estar operante, tá? Então ele está dizendo que tem que estar operante, não é, não, se por acaso der um resgate, eu vou correr lá, dar 100, 200 metros para me acionar a equipe de emergência. O vigia tem que ter acesso a esse meio de comunicação rápido e eficaz junto à equipe de resgate. Né? Por quê? Porque o tempo é primordial numa situação de urgência e emergência, tá certo? Cancelar os procedimentos de entrada quando necessário. Né? Encerrar a PET após o término do serviço, isso não mudou. Então, desempenhar a função do vigia quando previsto na PET. Tá? Então, o supervisor ele pode fazer a atividade de vigia desde que ele não esteja supervisionando outras atividades em espaço confinado. Tá? Então tem esse critério também. Assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos em espaço confinado. Né? O vigia tem que estar na BV, tem que estar na porta de visita daquele espaço confinado, comunicação direta com as pessoas que estão no interior daquele espaço confinado, verificação e continuação daquelas atividades, né? Ou seja, ele só pode sair dali depois que todas as pessoas tenham saído, né? Que depois vem as responsabilidades do vigia aqui também. Tá? Então, tudo isso a gente tem que ter desenhado e através do procedimento de espaço confinado, através da orientação do responsável técnico e do supervisor. Isso é uma das responsabilidades do supervisor de espaço confinado. Seguindo aí, pessoal, compete ao vigia, né? Permitir somente a entrada de pessoas autorizadas. Então, isso aqui já está, o desenho do vigia não teve alteração, tá? Manter continuamente o controle de número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado, né? E assegurar que todos saiam ao termo da sua atividade. Pronto.
Permanecer fora do espaço confinado junto à entrada em contato ou comunicação permanente com os trabalhadores autorizados. Acionar a equipe de emergência e salvamento interna ou externa quando necessário. Tá? Então, tem que ter comunicação vigia. Primeiro com as pessoas que estão realizando atividade dentro do espaço confinado e com a equipe interna de salvamento e resgate ou com o órgão externo. E aí vai definição da empresa, tá bom? Operar movimentadores de pessoas, pode ser tripés, pode ser lá os sistemas montados sobre BVs com particularidades. Então, cada espaço confinado tem o seu, né? Seguindo aí, né? Ordenar o abandono do espaço confinado, sempre que reconhecer, né, aí os alarmes, né, tudo que envolve lá a questão do espaço confinado. Isso já estava dentro do critério, né? Então, alarme, perigo, sintomas, queixas, condições proibidas, acidentes, situação não prevista, ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas e nem ser substituído por outro vigia. Vocês no banheiro só tem ele de vigia, todos têm que sair. Não vão precisar ir com ele no banheiro, mas vão precisar aguardar fora da BV e depois fazer o protocolo de entrada novamente dentro daquele espaço confinado, tá ok? Aqui está um negócio, né? Não realizar outras tarefas durante as operações em espaço confinado. Né? Então, a NR fala isso, né? Porém, ela mesma fala o seguinte, lá no item 33.4.1. Orientar que o mesmo não faça trabalho simultâneo, porém, ao mesmo tempo autoriza no item, né? Então, olha lá aqui, ó. O vigia pode acompanhar as atividades demais em um espaço confinado quando atendido os seguintes requisitos. E aí aqui vai falar um pouquinho sobre o sistema de monitoramento, comunicação, isso e aquilo, distanciamento. Eu, particularmente, tá? Vigia daquele espaço confinado, ele é daquele espaço confinado. Por quê? Brincadeira agora, né? Mas homem cuidando de duas coisas não vai dar certo. Então, alguma coisa vai falhar. Então, faça um e faça bem feito. Precisa programar essa atividade por mais um período, por mais um dia, o que seja, mas faça primeiro daquela atividade, depois aquela equipe passa para o próximo espaço confinado e assim por diante, tá bom? Comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto ou estranho à operação de vigilância, inclusive quanto à ordenação de abandono. Tá? Então está dentro das atribuições do vigia, está claro, ele tem a obrigação e o poder de falar, saiam, não pode mais ficar ninguém aí, vamos evacuar, abandonar o espaço confinado, tá ok? Aqui eu acabei de ler para vocês, né, mas vamos lá, o vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado. Espera aí, André, mas ali fala que não pode. Pode e não pode, é o Brasil, tá? Pode e não pode. Aí ele diz o seguinte, né, permanecer junto à entrada do espaço confinado ou nas proximidades, podendo ser assistido por sistema de vigilância ou comunicação eletrônica. Via rádio, o cara com 2 rádios, um em cada espaço confinado, ele vai ficar no meio do caminho. É vigia? Não é vigia. O que ele tem que estar? Lá atrás, lá em cima fala o quê? Ele tem que estar continuamente na boca de visita, ou seja, na entrada do espaço confinado. Que todo espaço confinado esteja em seu campo visual ou o uso de equipamento eletrônico. Videoconferência para vigia agora. Não sei se é muito viável. Claro. Então, cada empresa tem o seu porte, tem as suas particularidades. Se é adaptável, se o cara consegue, a NR permite, tá bom? Que o número de espaço confinado não prejudique suas funções de vigia. A própria NR, ela fala, o cara tem que ficar continuamente olhando em comunicação contínua com as pessoas que estão no interior daquele espaço confinado que ele é vigia. Se ele dividir a atenção, então ele não vai ficar continuamente com atenção naquele espaço confinado. Então ele vai ter lá suas dificuldades e aí, infelizmente, nesse momento vai acontecer lá de um dos espaços confinados ficar sem a atenção do vigia. Que a mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade. Então vamos lá, se está fazendo trabalho de alvenaria num espaço confinado, a outra também tem que estar fazendo. Então se for uma atividade de manutenção, já fugiu fora aí do critério da NR33 que permite um vigia simultâneo em mais de um espaço confinado. Seja limitada a permanência de 2 trabalhadores no interior do espaço confinado. Então se for uma atividade onde tem lá 4, 5 pessoas, ou somatório dos espaços confinados de mais de 4 pessoas, isso significa que também já não é mais permitido, tá ok? Seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso ao espaço confinado. Então o cara está num tanque e o outro está numa galeria. Já não vai dar certo,
tá certo? Então essa aqui é o que permite lá o vigia fazer a atividade simultânea. Só que ela te dá a opção, mas ao mesmo tempo ela te tira a opção, porque ela cria alguns critérios que é muito difícil você conseguir atuar no que diz respeito a atividades simultâneas, tá certo? Quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica em conformidade com a análise de risco e previsto no procedimento de segurança, pode ser dispensado o atendimento das alíneas, né, E e F do subitem 33.3.4.1 da SNR, que diz o seguinte: seja limitada a permanência de mais de 2 pessoas, né, ou seja, tem que ter somente 2, ou esteja no seu campo de visualização através dos trabalhos. Então é mais um item que te dá a opção, mas ao mesmo tempo te tira esse critério, tá? Então a empresa vai ter que instalar dentro de um espaço confinado o sistema de monitoramento com radiocomunicação em todos eles, para que você consiga fazer o trabalho do vigia de forma simultânea, né? Ou um VAR dos espaços confinados, beleza? Compete aos trabalhadores autorizados. Este aqui não teve muita alteração, né? Ele não teve alteração significante, só em contexto. Então eu vou ler de forma rápida, tá? Cumprir as orientações recebidas nos treinamentos e os procedimentos de trabalho previstos na PET. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela organização e comunicar ao vigia ou supervisor de entrada situações de risco para a segurança e a saúde dos trabalhadores e terceiro que sejam do seu conhecimento, tranquilo? Então não teve nada drástico no que diz respeito aos cuidados para o trabalhador. Aqui embaixo a gente teve aqui essa parte que foi incluída agora, né, sobre as responsabilidades, que nada mais é do que a questão aí dos espaços confinados para o que compete à equipe de salvamento e de emergência e salvamento, tá? Foi incluído este item em obrigação, né, quanto à emergência e salvamento, né? Aqui fala o seguinte, né? Assegurar as medidas de salvamento e primeiro socorro estejam operantes e executá-las em caso de emergência. Então essa equipe, ela vai fazer lá os testes, vai fazer lá as verificações, se os recursos estão adequados, e se for o caso de um socorro, de um primeiro socorro, de um resgate, ela vai estar atuante, tá bom? Participar do exercício de simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidentes em espaço confinado, conforme previsto no plano de resgate. Aqui a gente já vai lá para o PAI, né, que é o plano de atendimento à emergência, e dentro desse PAI a gente tem que ter lá também a questão dos resgates em espaço confinado, os cenários possíveis, né? Então, cada PAI vai ter sua particularidade também. Algumas empresas colocam lá dois simulados, outras empresas colocam somente um simulado em espaço confinado, lembrando que cada espaço confinado tem a sua caracterização, a sua característica, o seu formato, o meio de entrada. Então tudo isso são particularidades que os socorristas devem conhecer para uma situação de resgate, beleza? Então pessoal, a gente finaliza aqui hoje o vídeo, né? E aí agora a gente vai entrar lá na parte de gerenciamento de riscos ocupacionais em espaço confinado. Isso é o próximo vídeo, tá? Então a gente já vai fazer ele também para vocês. Aí nas próximas 2 semanas vão estar aí no YouTube para vocês. E espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha tirado dúvidas. Se surgiu dúvidas, deixa aqui embaixo, vamos tirar essa dúvida nós todos juntos, né? E também a gente está aqui à disposição para desenvolver ações voltadas aí para a área de segurança no que diz respeito a espaço confinado. E claro, toda vez que a gente fala sobre novidades no que diz respeito a normas regulamentadoras, a gente tem que atentar a alguns aspectos que eles precisam ser atuantes já de imediato, né? Alguns têm prazos, outros não, então a gente tem que ter esses cuidados aí no que diz respeito à ANR, a norma regulamentadora. E a NR 33, ela é um trabalho que é extremamente complicado, né, se realizar, e sem falar nas situações de riscos, né, e perigos e riscos ali que essa atividade tem, as consequências, quando acontece um acidente, infelizmente, são consequências que deixam aí ou sequelas ou infelizmente leva a pessoa à fatalidade. Então, você como profissional da área de segurança, eu sempre recomendo atenção redobrada. Vai fazer uma atividade de espaço confinado, concentre-se naquela atividade.
André, eu posso deixar sob responsabilidade do supervisor, que é o encarregado de manutenção, que é isso, que é aquilo? Se a sua empresa tem esse protocolo, pode, tá? Só que eu sempre falo, a gente tem que estar lá em cima, a gente tem que estar olhando, tem que estar verificando, fazendo um check. Por quê? Porque nós temos um olhar crítico para a área de segurança. Então, daqui um pouquinho, as pessoas que estão no outro setor, os supervisores, ou o pessoal que vai executar o trabalho, o olhar deles não seja tão crítico como é o nosso. Então, a gente precisa ter essa atenção redobrada no que diz respeito ao espaço confinado. Lembrando, né, eu também tenho responsabilidades quanto às atividades que são executadas dentro da área que está sob minha responsabilidade. Nova NR4, né? Lembra lá. Então, tudo isso a gente tem que ter no nosso radar. E, claro, não é só você, tá, pessoal? Tem as suas etapas de responsabilidade, mas aquilo que está sob sua responsabilidade, faça. Aquilo que está sobre os seus olhos, os seus cuidados, vai lá e tem uma atenção redobrada naquilo. E espaço confinado e trabalho em altura são duas atividades que, se não respeitar os protocolos, infelizmente em algum momento vai dar acidente, tá? Esse acidente é grave, esse acidente vai trazer fatalidades, tá bom? Então, assim, ó, dúvidas? Estamos aqui, deixa aqui tua pergunta, tá? Agradeço aí por ter ficado conosco até aqui nesse momento no vídeo, tá? A gente sabe que NR é um negócio meio complexo e o André fala demais, né? Então, André, daqui um pouquinho, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse item. A gente volta somente naquele item e faz um vídeo mais detalhado sobre aquele item, tá bom? E espero que tenha ajudado. Siga a gente aqui nas redes sociais, siga a gente aqui curte, né? Curte ali o dedinho ali, né? Coloca o joinha, coloca lá, aperta o sininho para quando sempre que a gente lançar um videozinho tá lá, chegar uma notificação para você. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn no @grupo ARE, tá? Então a gente teve uma mudança, né? Eu falei lá no começo do vídeo, a gente teve uma mudança na nossa logo. A RE Treinamento continua existindo, mas agora ela tem uma companheira que é a RE Equipamentos de Segurança, né? Então segue a gente lá, a gente sempre está postando novidades, a gente sempre está postando algumas orientações, falando um pouquinho, tá? Eu peco um pouquinho nessa questão dos stories, tá? Que ainda eu tô me adaptando a essa questão das redes sociais, mas a gente vai desenvolvendo aí com vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, sucesso, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.